A paz de Cristo a todos, Deus abençoe em nome de Jesus. Bom ter você conosco aqui para mais um live aqui no seu canal Coluna de Betel, a porta do céu. Nós estamos falando, meditando na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, sobre os judeus. A salvação dos judeus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. O que todo cristão diz. E hoje em dia, a salvação está uma coisa tão, eu diria que banal mesmo, assim, tão simples. Uma coisa tão difícil de se conquistar. Não, mas Cristo morreu na cruz, todo mundo fala isso. E fez tudo isso, e pagou o preço, e levou os pecados, Pedro diz isso na carta. E as pessoas dizem que salvação é uma moleza. Todo mundo enganado e correndo risco de ser condenado. Salvação não é brinquedo, queridos. É difícil para você amanhecer o dia na sua casa não tendo emprego, faltando um pão para o seu filho. As contas chegam, água, luz, hoje em dia tem internet, todo mundo depende disso aí, não tem jeito. Então, chega as contas, você não tem dinheiro para pagar. Tudo isso é muito difícil, né? As doenças vêm, o diagnóstico do médico vem, você está com tal doença, tudo isso é muito difícil, né? Mas saiba de uma coisa, salvação é muito pior. Para conquistar a salvação, você tem que passar por cima de tudo isso. Você quer saber qual é a facilidade para ser salvo? Olha o que Cristo passou na cruz. Foi difícil para ele? Você acha que foi difícil para Cristo o sofrimento dele na cruz? Aquilo ali foi doído, foi dolorido, foi difícil, foi humilhante? Você acha que isso foi para o Senhor? Pois a tua salvação é do mesmo jeito. Se tu quiser entrar nela, tu tem que pagar todo esse preço. Todo esse preço. Foi Jesus que disse, queridos, não fui eu. Não sou eu que estou dizendo. Quem quiser seguir após mim, renuncia-se a si mesmo e siga-me. Quem negar a sua vida diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está no céu. Quem renunciar a sua vida perante a todos os homens, eu darei a eternidade. Quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai e dos seus anjos que está no céu. Se quiser entrar na vida, Jesus disse para aquele moço, corta a tua mão direita ou a tua mão esquerda. Está pegando no alheio? Corta. É melhor entrar na vida faltando um dos membros do teu corpo do que tendo todo ele ir para o fogo da condenação eterna. Querido, salvação não é brinquedo. É muito difícil. É evidente que Jesus falava ali, o cortar ali era abandonar, não era cortar a mão em si, era o abandonar, era a prática. Então Jesus disse, quem não deixar, quem ama mais a sua vida do que a mim, não é digno de mim. Quem não deixa pai, mãe, irmão, irmãs, mulheres, filhos, campos, fazendas, por amor de mim, não é digno de mim. Se você não deixar esses seus brincãos aí, ó bispa, essa sua calça apertadinha,
Se você não deixar esse batom velho aí que você tem aí, eu vou dizer que é de pombagira. Pombagira não fez isso, nunca comprou. Pombagira não usa isso. Quem disse que a pombagira usa brinco ou usa batom? Quem falou para vocês que o pombagira usa isso? Eu tive na macumba, nunca vi pombagira. Pombagira se manifestava lá, nunca tinha nada disso. Os cavalos dela, sim. Aí outra coisa. Os instrumentos dela, sim. O homem e a mulher, que é instrumento dela, aí sim, esses usam. E aí ela gosta de ver. Por quê? Porque ela quer ver o seu fim com ela no fogo. Ela não, eles, né? Esse pombagira, isso não existe. São só nomes dados pela macumbaria, pela feitiçaria, e que Satanás preparou, criou e planejou tudo para que ele pudesse matar e roubar e destruir a humanidade. Isso está na carta aos Efésios, Jesus falando sobre isso através do apóstolo Paulo, o próprio Senhor Jesus falando. Deu nome aos demônios, apelidou todos os demônios para que eles pudessem agir na vida das pessoas. Por exemplo, Exu Mirim, pombagiras mirins. Por que mirins? Atacar as crianças, né? Mas não tem nada de demônios mirins, pequenininhos, do tamanho de uma criança. Não existe, queridos. É os mesmos espíritos imundos. Então, você que tem aí a sua prática, bispa, missionária, pastora, sua saia toda apertadinha aí para subir, pregar, né? Pois é. Não vai deixar? Aí é que está. Ah, mas isso não tem nada a ver, desde o princípio que o bispo ensina isso, que o missionário ensina isso, que o pastor ensina isso. Claro, o pastor gosta de ver você desse jeito para achar você aquilo que o mundo fala, né? Aquilo que os pastores estão falando que vocês né? Já sabe? O que é que eu falo? Não vou falar. Você já sabe o que eles falam. O pastor gosta de ver você assim por causa disso. E depois você deve ter um dízimo alto, né? Você deve ganhar um pouco, né? Deve levar aí uns 5 mil de dízimo. Ele não vai querer perder. Você pode ir para lá ter de biquíni, sei lá, dessas roupas aí. Mas não liga não, ela tá vindo num evento, numa piscina que ela tá lá. Deixa ela, põe uma toalha lá e cobre e vai lá para ver o culto dele, dá o dízimo e vai embora, né? Do jeito que a igreja está hoje. Meu filho. O amor do dinheiro é a raiz de todo mal, meus queridos. Do jeito que a igreja está hoje na mão da política, desses pastores que estão aí, vocês acreditam que esses caras são pastores? Gente, você não consegue discernir as coisas? Não dá para vocês parar e olhar a Bíblia, o que Jesus falou sobre o habitar do Espírito e sobre a vida do Espírito na vida do homem, aonde ou onde ele habita? Qual é o vaso? Vocês não percebem? Vocês nunca viram, não? Então leia a Bíblia, queridos, vocês vão saber. Está achando que ser salvo é brinquedo? Salvação não é brinquedo, queridos. Salvação é morte. Você, para ser salvo, tem que morrer. Morrer para quê? Para as coisas dessa vida. O velho homem, né? Se ele não morrer, tem jeito não, viu, bispa? Não adianta. Você levantando a pontinha da saia para mandar os fiéis tocar e te dar R$ 100, te dar R$ 200, te dar 50 reais dizendo que você vai curar? Ah, querida, vai se converter, vai. Difícil se converter, né? Então, irmãos, é muito difícil a salvação. O apóstolo Paulo aqui falou: Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Quem falou foi esse meu irmão que eu amo muito. Eu defendo esse irmão como todos os outros, os meus 12 irmãos, como eu defendo esses irmãos assim de unhas e dentes mesmo. Como eu amo os meus irmãos. O apóstolo Paulo, ele falou, porque falou cheio do Espírito Santo. Mas vocês acusam o apóstolo Paulo.
Enquanto vocês acusar o apóstolo Paulo, eu vou guerrear contra vocês, tá? Seus mundanos mentirosos. Da Batista, da Paz e Vida, da Metodista, da Assembleia, de todas as igrejas que estão por aí, pentecostais, neopentecostais, que abraçou política. Quando a mulher do presidente fala, você se enche. Se incha, né? É a mulher do Bolsonaro falar e vocês ficam tudo doido. Se a mulher do Lula falar, então vocês, que palavras bonitas, não? Banda de hipócritas. Gente, nasce de novo. Olha para esse velho aqui, ó, que não aprendeu a ler, mas que aprendeu uma coisa. O reino de Deus não se mistura com as coisas desse mundo. Simples assim. Por isso Paulo aqui na carta aos Romanos, dá uma olhada. Ele escreve aqui dizendo para os irmãos de Roma, versículo de número 7. Capítulo 11. Que diremos, pois? O que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Desde lá, dos tempos de Moisés, aliás, faz tempo, né? O profeta lá ficou cego, o Balaão, né? Não conseguia entender que era uma jumenta falando, ou que era Deus falando, e ele achava que era a jumenta. Aliás, se vem do Éden, né? Esse entorpecimento vem do Éden, né? Que Eva ouviu o diabo falar e achava que era a serpente, que era a cobra que estava falando. Então, esse entorpecimento, esse esquecimento vem desde lá. Assim que Eva fez isso e o Adão também concordou e caiu, tudo isso vem acontecendo. Mas Deus abriu os olhos deles. O Enoque andou 300 anos com Deus e foi arrebatado. Depois Deus tirou eles da terra do Egito e trouxe para entrar em Canaã, para herdar a promessa de Deus. Deus pegou Abraão, levou da sua terra, da sua parentela para onde o lugar que ele quis, e Abraão obedeceu. Deus abriu os olhos deles ali e trouxe a todos eles para onde ele queria, a fim de que se comunicasse com eles e estivesse com eles todos os dias, habitando com eles, coabitando com eles, o alimentando, como trazendo maná, se bem que o maná foi por causa da rebeldia deles. 40 dias andando com ele, que representou 40 anos, que eles transgrediram, desobedeceram, ensurdeceram os seus ouvidos, fecharam os seus olhos para não dar ouvido à voz de Deus. Deus mandou um espírito de entorpecimento. Vocês querem ficar assim? Vai ficar. Porque eu falo e vocês não querem ouvir. Então vocês vão falar, vai clamar, vai espernear e eu não vou ouvir vocês. Essa aqui é a grande realidade. Então Israel, desde lá, vem assim. E Paulo disse até os dias de hoje. Ainda bem que Paulo falou até os dias de hoje, porque essa leitura aqui, esse texto aqui, ele não tem data de começo e fim. Ele tem um começo, mas não tem um fim. Do ser humano. No que diz respeito, é o entorpecimento de Israel. No que diz respeito à cegueira de Israel. O que Deus está querendo dizer através de Paulo é que mesmo depois de Cristo, eles fizeram isso. O que Paulo estava dizendo aqui, ó, pelo Espírito de Deus, é que mesmo depois de Cristo, se já tinha feito esse tempo todo, ainda depois de Cristo, Cristo vindo, Cristo veio, e eles não abriram seus olhos para ver a realidade. É o que aconteceu com a igreja agora.
Tudo bem. De repente aparece Martins Lutero e traz uma tal reforma e cega toda a igreja. Todos cegos. Eu fico muito triste quando eu vejo pastores das assembleias, do adventismo, professor do adventismo, dizer que eles são reformados. Gente, aonde está a salvação para essa gente? E qual é o Cristo que essa gente tem? Por que vocês não ficam logo no catolicismo? Vai para lá, gente. Reformado é lá. Reformado é no catolicismo, na feitiçaria, na macumbaria, na religião comum. Lá é que é lugar de reformado. A igreja não tem lugar para reformado. A igreja só tem lugar para transformado, novamente nascido, gente que nasceu de novo. Da água e do Espírito, não existe isso. O tema de Jesus é isso, o lema dele é esse. É uma cultura que Cristo tem para os seus salvos, transformados, livres e nunca reformado. Restaurou tudo, transformou tudo. Agora, reformou, virou parede velha. Quando você reforma alguma coisa, você chega numa parede e tira o azulejo, que está velho, coloca outro. Você reformou. Mas a parede continua a mesma. Agora a parede enfraqueceu, está velha? Vamos fazê-la de novo. Derruba. Nova alicerce. Novos blocos. Depois reboco. Depois aquele que se chama de massa corrida, e aí vem a pintura. Tudo novo. Foi assim que Cristo fez com você. Amós diz que ele passou o prumo. Passou o prumo na humanidade para ser novas criaturas. E aí, pastor, você foi receber o prumo de Jesus ou do Bolsonaro? Você é louco por ele, você só come, a sua comida hoje é Bolsonaro, seu café da manhã é Bolsonaro, seu café da manhã é Lula, seu café da manhã, seu almoço é Lula. Onde é que está seu prumo? Você foi aprumado com quem? Com Jesus? Vocês não têm vergonha de dizer que são pastores? E vocês que são crentes, vocês não têm vergonha de dizer que esses camaradas são pastores? Gente, vocês não conhecem o que é pastor, o que é servo de Deus? Vocês não conhecem o que é a habitação do Espírito? Lugar de habitação do Espírito? Para vocês achar que o Espírito Santo de Deus está nisso? Vocês não têm consciência? Cristo, mas quanta cegueira, gente. É realmente isso aqui. No espírito de entorpecimento. E eles ainda pegam versículo da Bíblia, né? É o governador, o prefeito, né? É o cara lá do INSS que está acabando com os aposentados, tirando tudo dele, ele pega lá a Bíblia, fala um versículo, e o povo, isso mesmo. Gente, mas é uma doença, sabe? Acorda, irmãos. Acorda, irmãos. É os pastores que não conseguem entrar num ônibus, quando vê a mulher subir no ônibus, tiver de sair, então ele deve baixar a cabeça para ver, né? Se vê as partes, não toma vergonha, seu bode velho sem vergonha. Cavalo no cinto, tem que ir lá para o pasto, como diz Jeremias. Jeremias falou isso, hein? Se cuidem, pastor. Não pode entrar no elevador. Tá difícil, hein? A situação desse camarada aí tá complicada, hein? Como diz o mundo, tá taradão, misericórdia, Jesus. Gente, que coisa horrível, ridículo. E o povo gosta. Que vergonha. Se bem que eu sei que o pastor faz tudo isso para ganhar ponto nas redes sociais.
visualização, que sabe que o povo vai mandar comentário, vai ver, vai ter visualização, vai gente assinar, um vai falar de um jeito, outro vai falar do outro. Para isso que ele faz esse ridículo, que eles bancam esse ridículo, porque por causa da fama e do dinheiro, Deus do céu, esse camarada faz tudo. Pior do que os judeus. Recebeu o espírito de profundo entorpecimento. Abram comigo aí para você ver. Romanos 9, dá uma olhada. É logo aí atrás, tá? 9:31. A Bíblia nos diz. Ao 30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram? Sim, mas a justiça que vem da fé. Os gentios não buscavam a justiça da circuncisão, eles não conheciam. A justiça dos sacrifícios de animais, eles não conheciam. Era Israel que fazia isso. Os gentios não buscavam a justiça que era dos mandamentos, não conheciam. Mas vindo Cristo, eles buscavam a justiça que vem pela fé em Cristo Jesus. Aqui está eles. Paulo está fazendo a pergunta e respondendo. Aí Paulo diz assim: mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei? Paulo pergunta. Escuta. Os gentios eles não buscavam a justiça que vem dos mandamentos de Moisés, da circuncisão, do sacrifício de animais, de todo o ritual que Israel fazia, simbolicamente em Cristo Jesus. Os gentios não buscavam, não encontraram. Mas a justiça que vem pela fé, os gentios não estão buscando? Encontraram, Romano. Paulo estava falando para os gentios de Roma. Aí ele diz aqui, mas Israel que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei? Atingiu sim. Viu, experimentou, tocou até, mas não abraçou, não aceitou. Aí ele diz aqui, porque não a buscavam pela fé, mas com o que? Pelas obras da lei. Eles não buscavam pela fé em Cristo Jesus. Quando Israel fazia sacrifício de animais, quando Israel fazia sacrifício de pombos, rolas, esses animais todos, simbolicamente por Cristo Jesus, eles esperavam o Messias e tudo aquilo era simbólico, simbolizava Cristo vir ao mundo. Quando eles faziam isso, e Paulo está dizendo aqui, porque não a buscavam pela fé, eles faziam por ritual, eles faziam por costume, praticavam, era costumeiramente fazer isso, virou uma rotina. Uma rotina, uma religião, uma rotina. Uma certa doutrina, uma certa prática, eles faziam isso por isso, mas eles não exercitavam a fé no Messias como ele viria, esperavam o Messias e para eles veio outro. Aí ele diz aqui, tropeçaram na pedra de tropeço. O que vocês estão fazendo na igreja? Vocês não estão tropeçando na pedra de tropeço não, queridos? Vocês ficaram 20 anos idolatrando homens, ou melhor, já desde 2018 que vocês enlouqueceram a igreja por causa de Bolsonaro. Agora a guerra entre os pastores por causa de Lula e Bolsonaro. Uns não querem que o pastor abrace Lula, outro não quer que o pastor abrace Bolsonaro, sendo que vocês antes era tudo Bolsonaro. Os pastores que hoje estão abraçando o presidente que aí está, era tudo Bolsonaro.
Viu que o Bolsonaro está assim, viraram para o outro lado. Sabe que vocês são? Cães vira-lata. É o que vocês são, pastores. Vocês não me deixam a oportunidade de dizer outra coisa de vocês. E nem a Bíblia. Cães no vômito, como diz o apóstolo Pedro. É o que vocês são. E um fica brigando com o outro. Como é que vocês podem amar uma coisa que está contra Deus? Ô igreja, dá uma olhada nesse teu pastor, que diz e que dizia há uns tempos atrás que se não voltasse no Bolsonaro, não podia comer ceia, não participava da mesa, não pertencia a Deus. Quem morreu por vocês, Jesus ou o candidato? Vocês contribuíram para a morte de tanta gente. Estou falando de Covid, irmãos, eu estou falando de arma. Hoje em dia é um perigo. Por que a polícia hoje está matando tanta gente? Porque quando a polícia vai com o direito dela de se defender, hoje ela sabe que ela está chegando para corrigir uma pessoa, mandando uma pessoa, revistando uma pessoa, ela já sabe que a pessoa pode estar armada, porque todo mundo está armado. Antes desse Bolsonaro e de vocês com essa turma aí, não era assim. A polícia sabia que dificilmente tinha alguém armado. Ele ia para ir revistar a pessoa, sabia que não tinha arma, ele ia tranquilo. Sossegado. Hoje ele está no direito dele, ele vai, está certo que se precipita, tem alguns que saiu do limite, né? Sistema nervoso totalmente desestabilizado, que nem pode ser polícia, vai para lá dessa forma, já com medo, acaba matando. Vocês contribuíram para isso, pastores, aprovando isso na cidade, aprovando isso na nação, com esse candidato, e vocês ainda estão do lado dessa gente, igreja? Quer morar no céu. E quer que Jesus vai levar para lá? Só se for o Jesus de praga. Porque o Jesus que morreu na cruz? Nunca. A luta não é contra carne e sangue. Amar a Deus sobre todas as coisas é o teu próximo como a ti mesmo. Cadê o mandamento? Paulo está dizendo, cegueira, entorpecimento. É o que vocês receberam. Como Israel recebeu. Vocês hoje é o Israel de Deus, igreja. Olha o caminho que vocês tomou, principalmente de 2018 para cá. Não está louco, não? Vocês não estão? Vocês não estão, não? Examina-se o homem a si mesmo. Aí Jesus diz aqui através de Paulo. Tropeçaram na pedra de tropeço. Esse Cristo é realmente pedra de tropeço. Para quem? Fariseus e judeus e crentes bolsonaristas. Como é que chama lá? É bolsamingo, sei lá o que é isso aí. É tanta nojeira, sabe? Tanta besteira. Lula, faz o L, é tanta palhaçada no meio da igreja, tanta imundice no meio da igreja, que se diz evangélico, que dá nojo, vira um chiqueiro, um despojador de lama. Aí Paulo está dizendo aqui, ó, como está escrito, vede, eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, eu ponho na igreja uma pedra de tropeço, eu ponho na congregação de Israel uma pedra de tropeço, eu ponho na sociedade humana uma pedra de tropeço, porque vocês não querem a verdade, estão entorpecidos, cegos. E quem é ela? Ele está aqui, ó. É uma rocha de escândalo. É assim mesmo. Se vestir como uma cristã hoje é uma vergonha. Para vocês que se escandalizam. Falar como cristão hoje é uma vergonha. Vocês se escandalizam de um camarada, de um homem, uma mulher que se converteu. Olha que cafonice, olha que isso, olha que... É assim que vocês falam. Por quê? Nunca experimentou a salvação. Aí Paulo está dizendo aqui, ó. Rocha de escândalo. E todo aquele que nela crê não será confundido. Vai chegar a hora que Deus vai colocar vocês na parede, hein, crentes? Da Assembleia, que era de Deus, já não posso mais chamar Assembleia de Deus. Não é mais, gente. É da direita ou da esquerda. Essas são as assembleias hoje.
é das batistas, que era do povo, que era não sei do que era de Alagoinha, que era disso. Vocês são todos hoje políticos. Estou falando de liderança. E alguns membros, e a maioria dos membros que está envolvido e abraçado com isso. É isso que vocês são. Vocês deixaram a salvação. Vocês colocaram pastores das assembleias, de todas as assembleias, todos os bispos e missionários que estão, e apóstolos que estão aí, todos vocês de Paz e Vida, de Renascer, todos vocês botaram o Espírito Santo para fora da igreja na maior cara de pau, por causa do dinheiro. Vocês tiraram o Espírito Santo da igreja, colocou lá dentro Jezabel e Mamon. Provo isso biblicamente de Gênesis e Apocalipse, que o que tem na igreja de vocês hoje é Jezabel e Mamon. Não adianta vocês falar nada. Aí Paulo está dizendo aqui, ó. Abram comigo aqui, volta comigo aqui para Romanos 11 novamente. O 9. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha em tropeço e retribuição. É o que vocês vão ter. É o que os judeus estão recebendo. É o que vocês vão receber sempre, viu, igreja? Abraçado com direita e esquerda. Deus pequenininho, Deus frajutinha, né? Deus sem graça, Deus sem afeição natural, Deus hipócrita, o Deus desse século. É o que está com vocês. Porque o de Abraão, de Isaac e de Jacó se mistura com isso não, tá? Fica na tua posição, porque ele não vai ficar na tua posição. Ele não se mistura, ele se torna para você pedra e tropeço. Não adianta você falar. É o que Deus está sempre sendo para vocês. Dá uma olhada aí também, no capítulo de número... Deixa eu ir lá nos profetas, lá em Jeremias, vamos lá. Deixa eu ir lá em Jeremias. Dá uma chegadinha lá em Jeremias. Eu vou ler um versículo aqui de Jeremias. Esse profeta fala aqui sobre Israel. O que ia acontecer com Israel? O que aconteceu com Israel por causa da verdade e das suas ilusões e vaidades. Jeremias, capítulo de número 5, versículo de número 21. Ouvi agora isto, o povo louco. Olha o que ele chamava Israel. Olha. Ouvi agora isto, o povo louco e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes. São vocês, bolsaminos. É isso que fala, não sei. São vocês, direita, esquerda. São vocês, amarrados aos pés desses pastores que se entregaram à política, esses apóstolos. Vocês. A Bíblia está chamando Israel loucos. Está vendo? Que tendes olhos e não vê. Vocês não conseguem ver a realidade, irmãos. Aí ele diz que tendes ouvido e não ouvem. Todo dia Deus está chamando um pregador que tema ele, como aqui o Coluna de Betel, para falar para vocês. Vem para a salvação porque o negócio é muito estreito. Tropece nas coisas desse mundo. Tropece em qualquer coisa. Mas não tropeça nesse Cristo. E vocês estão tropeçando nesse Cristo para abraçar uma direita ou uma esquerda. Por conta de quem? Da maioria dos pastores das assembleias. Eu poderia ter citado o nome de todos eles aqui, de todos os apóstolos, mas não posso citar não. Todos eles, sem medo de errar. Aí ele diz aí, ó. A casa de Israel é a casa de Judá, foram totalmente infiéis a mim, diz o Senhor.
as Assembleias de Deus, as Batistas, Paz e Vida, Universal, Congregações, Mundial, Renascer, Deus é Amor, Graça, todas as igrejas que está aí, que eu vejo, Cristo está dizendo isso aqui, ó. As igrejas do Brasil, que se diz pentecostais, foram e são infiéis a mim, me trocaram por um candidato político. Quem está com a esquerda é o candidato da esquerda e quem está com a direita é o candidato da direita. Me trocaram pelo espírito de Mamon e Jezabel, arrancou o meu espírito do meio deles. Deus pode dizer isso e diz isso livremente, que é o que vocês fizeram. Aí. Negaram ao Senhor. Disseram, Ele não fará nada. Nenhum mal nos sobrevirá. Não veremos espada nem fome. Eu dou risada de vocês. Vocês não vão ver nem espada nem fome? Aguarda que vocês verão. Aí ele diz aqui o versículo número 10. Os profetas não passam de vento, e a palavra não está com eles. Assim lhes sucederá a eles mesmos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Por que disseste tal palavra? Converterei as minhas palavras na tua boca em fogo e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Vai, igreja, brincando de Bolsonaro e de Lula, de direita e esquerda, vai aceitando o que esses apóstolos falam, vai, igreja, continua, não escuta a palavra que vocês verão o que esse Cristo vão fazer com vocês em breve. Vai, abraça os pastores de Batista que está aí, de todas as denominações, os padres, tudo que vocês estão aí, esses mundanos políticos nojentos, abraçados com Bolsonaro, o sangue derramando, eles sendo culpados e vocês sendo culpados com eles. Vai, segue isso aqui que vocês vão ver o que esse Cristo vai fazer com vocês. Bando de aleviosos, bandos de rebeldes, desobedientes e de transgressor da verdade. Vai, tá pensando que é brincadeira? Faça isso e vocês verão. Continua do jeito que vocês estão. Não ouve a palavra de Deus? Mulher parece ser homem, homem como mulher, igual a mesma coisa, do jeito de mulher, mulher do jeito de homem, se veste tudo igual, não tem respeito, não tem consideração por Cristo, não tem nenhuma lealdade com a palavra de Deus, é o adventismo, é todos vocês, se fizeram de pastor para ser o que vocês são, porcos imundos. É o que vocês são, pastores. Pastor que não se contém quando vê uma mulher. Quando ele vê uma mulher, como é gostosa. Não é assim que tu fala, seu porco imundo? Eu falei isso assim, porque isso tu falou porque tu é um adúltero, rapaz. Tu está confessando o teu adultério. Jesus diz que olhou para a mulher que segundo as intenções desejou, começou, já é um adúltero. Tiago diz, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Tu é inimigo de Deus, tu é um adúltero, rapaz. Tu não pode pregar o evangelho nunca nessa tua posição. Tu tem que morrer para as coisas desse mundo, nascer de novo e morrer para a prostituição, rapaz. Seu porco imundo. É o que vocês são. Porcos no despojador de lama. Tudo isso para vergonha minha e de todos nós. Tá achando que tudo vai ficar bonitinho assim, né? Não vai acontecer nada. Cristo vai falar nada. Não tem profeta, afinal de contas os profetas têm 14. O profeta tem 14 anos, os profetas têm. Ai, pelo amor de Deus, gente! Dá nojo. É um absurdo.
Se essa igreja que está aí desse jeito não se converter, não sobra um. Porque se eles forem salvos do jeito que está aí, se Israel do jeito que está aí for salvo, e vocês, igreja do jeito que está, for salvo, não precisa pregar mais o evangelho. Até os demônios serão. Vocês fazem o que os demônios estão fazendo? Fazer o quê? Ore comigo. Obrigado, Deus, pela tua palavra. É poderosa, Jesus. Jesus, eu não quero receber esse espírito de entorpecimento. O Senhor sabe que eu sou o menor dos pregadores, pois não sei ler, sou induto. Mas desde que tu me recebeu, que tu me aceitou, tu colocou a tua palavra em minha boca, no meu coração. De maneira que ela está no meu coração, não pode ficar parada, minha boca não pode fechar. Eu não consigo ter ela no meu coração e ficar de boca fechada. Eu preciso pregá-la. Não posso pregar como eu quero. Não é o meu feitio, não é o meu caráter e nem é no teu espírito. Eu tenho que pregar como ele manda. O Senhor falou através do profeta Jeremias, aquele que tem a minha palavra, fala a minha palavra com verdade, porque ela não tem nada em comum com a palha, né? Nada disso. A palha é para o fogo, o trigo é para a mesa. Diferente. A palavra é como o trigo. Sacia, alimenta, fortalece, sustenta, revigora, dá vida. Por isso eu quero pregar sempre a tua palavra. Quero te pedir que abençoe o meu povo, a minha nação, sara a minha terra. Tem misericórdia dos meus parentes, minhas parentelas, meus irmãos que estão comigo, os assinantes desse canal, os que vão ouvir essa palavra, e que o Senhor possa libertar os que estão nos presídios, as autoridades constituídas por leis, que eles possam receber o livramento, e que os políticos sejam punidos, juntamente com todos esses pastores que estão acabando com a tua doutrina. Sabe, Jesus, Paulo disse que, você lembra do dia que Paulo falou contigo? Senhor, eu quero ir embora, é melhor partir daqui. Porque partir daqui e estar com Cristo é muito melhor. Hoje eu entendo porque Paulo falou isso. Aquele dia que o Senhor estava falando com teus apóstolos, de repente a multidão do teu lado, e aí Jesus, o Senhor disse que o Senhor ficou com raiva deles, por causa da dureza do coração deles. É muito difícil, meu Pai. A gente realmente fica triste, mas eu não quero endurecer o meu coração e deixar de pregar por causa disso. Eu quero continuar pregando. Esse é o meu desejo, o meu objetivo na terra, quanto vida que estiver. Sei que te glorificarei, fazendo como mandaste-me fazer. Por isso te agradeço por tudo, pela juventude, pelo ar que respiramos, pelo sol que brilha sobre a terra. Obrigado por tudo, Pai Santo. Seja louvado, exaltado, engrandecido, hoje e para sempre. Sempre, sempre, sempre. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Fique em paz até o nosso próximo vídeo.